Olá, turma! Me chamo Anderson e nossa aula de hoje será sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Na Europa, o final do século XIX e o início do século XX ficaram conhecidos como Belle Époque, expressão francesa que significa Bela Época. Esse período foi marcado pela euforia com os avanços científicos e tecnológicos decorrentes da Segunda Revolução Industrial, bem como pela crença no triunfo de uma lógica burguesa de civilização e na superioridade europeia sobre os demais povos. Tal crença legitimou o imperialismo. O otimismo da Belle Époque, no entanto, mascarava muitos problemas e disputas entre os países europeus, que contribuíram para o início de um conflito de dimensões mundiais. Desde o término da Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, não ocorria na Europa um conflito armado de dimensões continentais. A paz interna, no entanto, contrastava com as crescentes disputas entre os países europeus por matérias-primas, mercados consumidores e territórios coloniais. Tais disputas foram acompanhadas do fortalecimento dos exércitos nacionais e de uma crescente corrida armamentista. Por isso, o período também ficou conhecido como da Paz Armada. Outro fator importante que caracterizou esse período foi o nacionalismo. Desde a partilha da África, os alemães reclamavam uma nova divisão dos territórios coloniais. O nacionalismo alemão em alta após a unificação do país conquistou forte adesão popular. Clubes patrióticos e militares difundiam ideias de superioridade da raça germânica e endossavam planos de expansão do Segundo Reich. Diante das rivalidades imperialistas e nacionalistas, os países europeus uniram-se em blocos de alianças. Sob a liderança de Otto von Bismarck, completou-se em 1871 o processo de unificação da Alemanha. Unificada, rica em carvão e ferro, e com um governo favorável à industrialização, a Alemanha progrediu em ritmo acelerado e, nas décadas seguintes, tornou-se uma potência econômica. No plano externo, Bismarck adotou o sistema de alianças defensivas, cujo objetivo era evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. Por isso, o Império Alemão aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando origem assim à Tríplice Aliança. Em 1904, o Reino Unido fez vários acordos com a França, formando a Entente Cordiale. Em seguida, no ano de 1907, o país firmou a Convenção Anglo-Russa. Não havia um tratado formal entre França, Rússia e Reino Unido. No entanto, pelos acordos estabelecidos com os britânicos, em caso de guerra, tais potências estariam do mesmo lado. Essa lógica ficou conhecida como a Tríplice Entente. Os conflitos nos Balcãs e o início da Grande Guerra. Os interesses dos impérios austro-húngaro e russo pela região dos Balcãs confrontavam-se com dois movimentos: o pan-eslavismo, cujos participantes buscavam a união e a autonomia dos povos eslavos da Europa Oriental, formando a Grande Sérvia, e um pan-germanismo, cujos idealizadores defendiam a expansão da Alemanha e a incorporação dos povos de origem germânica que habitavam a Europa Central ao Império Alemão. Em 1908, os austríacos anexaram a região da Bósnia-Herzegovina, frustrando o desejo nacionalista de formação de uma Grande Sérvia. No dia 28 de junho de 1914, o grupo nacionalista conhecido como Mão Negra manifestou sua insatisfação com esse fato, por meio de um atentado terrorista. Em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, o estudante sérvio Gavrilo Princip, ligado ao movimento, assassinou a tiros o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia. Diante do atentado, a Áustria-Hungria fez à Bósnia-Herzegovina uma série de exigências reparatórias, como o controle dos grupos nacionalistas sérvios, o fechamento de publicações anti-austríacas e a participação de oficiais austro-húngaros nas investigações.
Essa última exigência era apoiada pela Alemanha, mas os sérvios não a aceitaram, alegando que isso feria sua soberania. Com a recusa, em 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Rapidamente, o sistema de alianças entrou em funcionamento. Em 7 dias, as principais potências estavam em guerra. O belicismo tomou conta da Europa. A maioria dos políticos, jornalistas e militares das principais potências desejava a guerra e dizia que ela seria curta. Fases da guerra. Guerra de movimento. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra. Guerra de Trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. O espaço entre as trincheiras era conhecido como Terra de Ninguém e era preenchido com sacos de areia, arame farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. O fim da guerra e os acordos de paz. Entrada dos Estados Unidos na guerra. Em 1917, ocorreram 2 episódios decisivos para o desfecho da guerra: a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia do conflito. Os Estados Unidos entraram na guerra em abril de 1917, motivados por um conjunto de fatores: a decisão alemã de adotar a guerra submarina, ameaçando as exportações estadunidenses, o torpedeamento pelos alemães do navio estadunidense Lusitânia e a ajuda que a Alemanha ofereceu ao México em caso de guerra contra os Estados Unidos. Nesse meio tempo, a crise decorrente dos revessos que os alemães vinham sofrendo na guerra favoreceu a explosão de uma revolução popular na Alemanha, que forçou Guilherme II a renunciar e proclamar a República. 2 dias depois, em 11 de novembro de 1918, o novo governo assinou o Armistício de Compiègne, que punha fim à guerra. Tratado de Versalhes. Em 28 de junho de 1919, foi assinado o polêmico Tratado de Versalhes, de acordo com o qual a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, devendo pagar pesadas indenizações aos vitoriosos, além de reduzir drasticamente seu exército e retirá-lo da fronteira com a França. A França, por sua vez, recebeu de volta a região de Alsácia-Lorena, além dos direitos de exploração do carvão do Sarre por 15 anos. Os alemães ainda foram obrigados a reconhecer a independência da Polônia, concedendo parte de seu território, a fim de garantir aos poloneses uma saída para o mar, o chamado Corredor Polonês. O Tratado de Versalhes e outros assinados na sequência deram margem à criação da Liga das Nações, instituição que deveria assegurar a paz internacional. Ao término da guerra, a Europa estava destruída. Situação diferente ocorreu com os Estados Unidos. Como não foi palco de batalhas, seu território não sofreu a destruição maciça observada na Europa. Sem precisar reconstruir o país e recebendo as dívidas contraídas pelas nações europeias, os estadunidenses ingressaram em um período de intensa expansão econômica. Essa foi a nossa aula. Não esqueça de inscrever-se, curtir e compartilhar. Abraços e até o próximo encontro.